de 200 e pouco, como o Acre, que ficaram nessa faixa, e que agora estão praticamente concluindo. Foi, então, a partir desse primeiro levantamento, colocamos no ar o inqueritômetro, que houve uma articulação. E como é que a gente procurou fazer essa articulação? Através da criação da figura de um gestor por Estado. Um gestor indicado pelo delegado-geral, um delegado de polícia. A gente fez muita questão que fosse alguém da área de homicídios. Nem sempre vem alguém indicado da área, mas alguém que, pelo menos, tem articulação com os colegas. Um membro do Ministério Público, também indicado pelo Procurador-Geral de Justiça de cada Estado, um magistrado indicado pelo Tribunal de Justiça. E estamos agora chegando na formação do grupo de defensores, também de gestores defensores, mas os senhores podem imaginar como esses outros parceiros resistem à criação de um grupo de defensores dentro da estratégia nacional, até em função dos polos diferentes que acabam assumindo diante de uma investigação, de uma apuração de homicídios. Mas nós temos que melhorar a persecução penal como um todo, inclusive a defesa, para que ela seja melhor. E aí, depois que reunimos, então, esse grupo de gestores, nós temos feito reuniões a cada 4 meses em Brasília, com todo esse grupo. Eles representam o país inteiro, eles trazem como eles estão se articulando em todo o país para o cumprimento dessa meta. Em alguns estados, nós temos ido pessoalmente, então o grupo da estratégia vai alguém do CNMP, alguém do CNJ, alguém do Ministério da Justiça. Vamos ao Estado e fazemos uma reunião de trabalho com os atores locais, policiais, juízes, promotores, no sentido de sensibilizar para a meta, levar informações e, principalmente, promover a ideia do trabalho integrado. E eu queria colocar que os resultados têm sido muito gratificantes. E não apenas os resultados numéricos. Nós já temos aí uns 6 estados com cumprimento da meta. Nós estamos considerando a meta cumprida com 90%, porque é comum acontecer que, no final do prazo, se encontre uma linha investigativa e não faz sentido que a gente empurre o inquérito para o final, às vezes até para um arquivamento, quando existe chance de elucidação. Nunca se defendeu o arquivamento como solução para esses inquéritos, né? E, portanto, se estabeleceu esse percentual. E estamos conseguindo forças-tarefas integradas, algo que acho que talvez os senhores já tenham experiência em alguns estados, mas que não havia praticamente situações como essa, a não ser nos GAECos, na Justiça, no MP estadual e na Polícia Estadual, mas de trabalho integrado mesmo, assim, promotor e delegado trabalhando na mesma sala, com aquele número X de inquéritos, trocando informações, se comunicando, superando algumas dificuldades que são históricas nesse relacionamento. Eu, que venho da magistratura, eu fico impressionada, assim, como se construiu uma relação difícil entre Ministério Público e polícia. A gente precisa superar isso de alguma forma, porque não faz bem para a sociedade continuar nesse clima de animosidade, mas esses assuntos precisam ser ditos, as coisas têm que ser colocadas, de onde vieram certas presunções, de onde vieram certos rótulos. Eu lembro de uma das primeiras reuniões que eu fui no Conselho Nacional de Chefes de Polícia, em que um dos delegados de São Paulo coloca, na época ele era o diretor-geral, ele coloca, bom, vou falar para a senhora porque a senhora é juíza, mas é o seguinte, a gente faz toda a investigação, a gente vai para a rua, a gente corre risco, a gente entrega tudo pronto para o promotor, ele só tem que denunciar, ele não tem mais nada para fazer. Aí eu levo isso para o Ministério Público, numa reunião só de promotores, porque a gente também tem as que são exclusivas com os delegados, tem as reunidas e tem as exclusivas. E levei para os promotores e foi aquela sensação, assim, né? Como assim? Não é verdade? Não é verdade? Não, eu também acho que não é verdade. Mas por que se criou essa ideia? Ela se criou porque em algum momento isso aconteceu, em algum momento essa ideia se propagou e ninguém se deu ao trabalho de mostrar que não é. Então, acho que talvez um dos grandes méritos desse trabalho que nós estamos fazendo, que ainda é pequeno, é um trabalho que nós estamos ainda nos homicídios, é justamente trazer à tona essa dificuldade de relacionamento e a necessidade de superar essa dificuldade em favor da sociedade. Os resultados têm sido muito bons. A comunicação tem aumentado muito entre os atores do sistema, principalmente aquela coisa de levantar o telefone e dizer não vou cumprir essa diligência porque eu não acho essa testemunha. Ou então o perito, doutor, não vou lhe responder qual é a cor do olho porque o exame de genética não me dá a cor do olho. Não é que nem CSI.
nós somos muito pouco letrados nesse assunto. Nós saímos da faculdade com conhecimentos mínimos de medicina legal, de criminalística, juízes, promotores. Nós temos que aprender, e às vezes o aprender no dia a dia funciona mais do que um enorme curso de formação. Bastaria levantar o telefone, mas não, tem aquela coisa do inquérito burocrático, que ele precisa responder nos autos, que daí o inquérito vai para o juiz, daí para o inquérito... Aqui nós já temos a tramitação direta, mas no âmbito dos estados não funciona dessa forma ainda. Alguns estados adotam tramitação direta, outros não. Então, é aquela coisa, aquela volta, às vezes 90 dias para dizer que não se pode atender a um quesito, algo que se poderia resolver numa ligação telefônica, numa sugestão de uma outra coisa. Olha, eu não posso lhe responder qual é a cor do olho, mas eu posso lhe dizer se é homem ou se é mulher. O exame de genética me dá essa informação. Então, são informações como essa que são tão simples, são tão fáceis e que seria possível que se conseguisse compartilhar melhor em benefício da sociedade, que nós estamos procurando promover e queremos que isso tenha a capacidade de se espalhar para outros crimes, para outros núcleos de investigação, porque acho que a palavra de ordem hoje é integração. Nós somos atores no mesmo caminho. Nosso trabalho é absolutamente interdependente. Se nós não tivermos capacidade de nos comunicar, de trabalhar em conjunto, fica muito difícil. Eu sei que não é fácil, as resistências elas são grandes de ambos os lados. Eu já vou concluir, mas eu queria só concluir dando um exemplo de uma das situações que eu vivi, que eu queria me jogar embaixo da mesa. Eu fui para uma reunião com o secretário de Segurança do Espírito Santo para conseguir a adesão da Polícia Civil do Espírito Santo na ENASP. Adesão já havia, mas que botasse mais delegados, mais agentes, escrivães para ajudar. E estava tudo funcionando muito bem, a conversa ia muito bem, até que o Procurador-Geral de Justiça diz: olha, eu estou colocando à disposição, inclusive, um espaço, se quiser, para a gente fazer uma força-tarefa conjunta, eu alugo, eu me comprometo a alugar. E o promotor gestor da Meta, no Estado, diz lá da ponta, assim, não, com delegado eu não trabalho. Imagina, eu me desloco de Brasília para fazer todo aquele discurso. A gente consegue até espaço para uma força-tarefa conjunta. Quer dizer, e o colega, assim, hoje, ele é um defensor da ENASP. Hoje, esses dias, eu vi ele falando bem do delegado que é o gestor da Meta lá no Espírito Santo. Hoje, eles estão num trabalho de integração, mas foi muito difícil colocar essa ideia na pauta. Chamar atenção para essa possibilidade. E antigamente as primeiras reuniões que nós fazíamos eram reuniões de bancada, de um lado a polícia, do outro lado o Ministério Público, o judiciário só veio no segundo momento. Hoje não, hoje as bancadas são estaduais, que se senta o promotor, o juiz, o delegado, o defensor, o perito de cada estado, todo mundo sentado junto, o que mostra que é possível, sim, haver esse trabalho integrado. Um pouco do nosso papel no Conselho Nacional do Ministério Público é, sim, promover essa integração em todas as ações. E isso é algo especialmente difícil, senhores, dentro do Ministério Público, onde a autonomia é algo tão caro. A independência funcional é algo tão importante até para a garantia do Estado de Direito, mas que, se levada às últimas consequências, acaba prejudicando uma outra garantia, um outro atributo do Ministério Público, que é a unidade, a necessidade de passar uma mensagem única para a sociedade. Então, é um pouco o nosso trabalho também chamar atenção para a unidade, e isso significa ter que integrar-se internamente e com os demais atores. Doutor Fernando, eu quero me colocar à disposição para perguntas, o que for, e dizer que está encerrado o que eu gostaria de passar. Obrigada.